Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui é o pastor Elarnelas, pastor da Igreja Metodista Pentecostal no Morro da Carolina, no Jacatirão, em Duque de Caxias, na congregação Jardim Santa Marta, Belfor Roxo, na congregação Nova Campinas, Duque de Caxias, para ministrar mais uma aula desse segundo trimestre do ano 2023, lições bíblicas da CPAD, adultos. Vamos ver a lição número 11, hoje estudar a lição número 11, os prejuízos da mentira na família. Texto áureo. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despiste do velho homem com os seus feitos. Colossenses 3,9. Verdade prática, a mentira pode até dar flores, mas não produz fruto para o bem. Vamos agora para a leitura bíblica em classe, que se encontra em Atos 5, do 11. Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher, e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade? Guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Por que formaste este desígnio no teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. E levantando-se os jovens, cobriram o morto e, transportando-o para fora, o sepultaram. E passando o espaço quase de 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe Pedro: dize-me, vendeste portanto aquela herdade? Ela disse: sim, portanto. Então Pedro lhe disse: por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aporta os pés dos que sepultaram teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu a seus pés e expirou. E entrando os jovens, acharam-na morta e a sepultaram junto de seu marido. E houve um grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram estas coisas. Vamos então para a introdução. A história de Ananias e Safira foi marcada negativamente pela mentira que o casal proferiu no início da igreja. Ao longo da história da igreja, pós-Pentecostes, no livro dos Atos dos Apóstolos, um sentimento amoroso de partilha a respeito dos pobres dominava na igreja cheia do Espírito Santo, para que os necessitados não tivessem carência. Alguns dos novos convertidos que tinham posses negociavam suas propriedades e depositavam dinheiro recebido junto aos pés dos apóstolos para distribuição aos necessitados. Nesse contexto, o casal Ananias e Safira deixou-se dominar pela inveja e o desejo de chamar a atenção dos demais. Por isso, eles mentiram contra os apóstolos e a igreja. Nesta lição, estudaremos o perigo que a mentira traz para a família cristã. Além de tragédia espiritual, ela também traz uma tragédia familiar. Essa introdução nos fala sobre a igreja primitiva, pós-Pentecostes. O que aconteceu? Pedro e os demais apóstolos, os demais irmãos em Cristo, 120 pessoas receberam o batismo no Espírito Santo, falaram línguas estranhas. O povo achou que eles estavam bêbados. Pedro então pregou seu primeiro sermão e, após terminar de pregar aquele sermão, 3.000 almas aceitaram a Cristo. Então essa é a base do começo da igreja primitiva. E no meio dessas pessoas havia pessoas carentes, pessoas com dificuldades financeiras. Isso foi detectado pelos apóstolos, e de uma maneira que não havia uma regra geral colocada num papel escrito, que tem que ser assim, mas foi uma vontade que Deus colocou no coração de algumas daquelas pessoas que eram de posses maiores, que tinham mais condições financeiras. Então as pessoas partilhavam as coisas, inclusive, nós vamos ver aqui durante o momento da lição, que vendiam propriedades, e esse dinheiro ia aos pés dos apóstolos, ou seja, chegava até eles, e eles então distribuíam e ninguém tinha necessidade de nada. E a partir desta premissa, nós vamos ver o que aconteceu com Ananias e Safira, que acabaram mentindo. Uma conversão duvidosa, o primeiro ponto. E a primeira subdivisão, por que uma conversão duvidosa? Porque as atitudes do casal não revelaram a transformação de vida alcançada pelo poder do Evangelho. Embora atraídos pela prática da igreja, simpático à causa do Evangelho, Ananias e Safira
não corresponderam à obra de regeneração do Espírito Santo, ou seja, eles não foram genuinamente transformados. João 3, do 3 ao 7. É importante enfatizar que no início do movimento do Pentecostes, Ananias e Safira uniram-se à igreja local, passando a fazer parte dela. Entretanto, a velha natureza se revelava na hipocrisia, na cobiça e na mentira do casal. Há vários textos na Bíblia que falam da transformação. 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram, a Escritura se fez novo. O próprio texto de João, que ele cita aqui, quando o Senhor orienta Nicodemos, que o procura, o Senhor disse, é necessário nascer de novo, nascer da água e do Espírito. Então, quando alguém se converte verdadeiramente, é conversão, há uma mudança de vida. Deus age na vida dessa pessoa, a regeneração, os velhos hábitos passam a não acontecer mais. Eventualmente vamos pecar? Sim, porque nós somos homens, o único que não pecou foi Jesus. Pedro pecou, Paulo pecou, João pecou, mesmo depois do Pentecostes, mesmo depois da sua conversão. Mas ele não vivia em pecado. Quando alguma coisa acontecia, até o Senhor pedia um perdão e Deus o perdoava. Aqui houve um conluio e houve tempo para que Ananias e Safira pensassem, refletissem antes de tomar a atitude final, a qual eles não refletiram e acabaram fazendo e pagando um preço altíssimo por causa disso. A comunhão na igreja de Atos. Em Atos dos Apóstolos está claro que uma das características do primeiro dia da igreja, entre outras coisas, era a comunhão. Atos 2, 42. Os convertidos a Cristo naquele tempo, advindos do grande grupo de quase 3.000 novos cristãos, tinham tudo em comum, pois o Espírito Santo gerou no coração desses cristãos o amor generoso e voluntário. A marca dessa igreja era ajuda mútua, pois seus membros vendiam suas propriedades e depositavam todo o valor arrecadado aos pés dos apóstolos. Esse dinheiro tinha o objetivo de ajudar os mais pobres de Jerusalém. O exemplo desse espírito na igreja, primeira igreja, foi um homem chamado Barnabé. Ele vendeu suas terras e entregou todo o dinheiro de forma voluntária para suprir as necessidades dos cristãos carentes. Então, como já dissemos na introdução, voltamos a dizer aqui, porque a lição é assim mesmo, né? A gente vai repetindo alguns pontos, havia esse interesse, esse desejo na igreja primitiva de ajudar os mais carentes. Havia uma necessidade, essa necessidade foi detectada e o Espírito Santo agiu na vida daqueles servos de Deus que tinham mais condições financeiras para que eles pudessem ajudar. Citando aqui o caso de Barnabé, que fez essa atitude. Vendeu uma propriedade que ele tinha, pegou o dinheiro e deu aos apóstolos. Barnabé ficou pobre, Barnabé ficou sem condições de sustentar a sua família, Barnabé teve dificuldade? Não, Barnabé ele abriu mão de alguma coisa e certamente eu tenho certeza absoluta, nós pela fé temos essa certeza, que Deus abençoou ainda mais a vida de Barnabé. Não deu para ser abençoado. Hoje em dia, na igreja brasileira, muitas pessoas realmente cobram até das pessoas que façam isso, né? Já houve até uma história de trízimo, né? Em vez de dízimo, trízimo, né? Dá 30% do salário, e nisso Deus é obrigado a te abençoar, Deus não é obrigado a fazer nada. Nós fazemos voluntariamente, damos as coisas a Deus por gratidão, e aí Barnabé fez assim, e o nome de Deus foi glorificado, porque pessoas foram ajudadas, pessoas que precisavam verdadeiramente estavam sendo ajudadas. A inveja é a hipocrisia de Ananias e Safira. Quando viram o desprendimento generoso de Barnabé, Ananias e Safira encheram seus corações de inveja. No lugar de agirem de maneira generosa, eles cultivaram um sentimento carnal, tramando um plano para impressionar os apóstolos e a igreja. O plano era o seguinte: vender uma propriedade e levar o dinheiro como oferta à igreja, para reter uma parte desse valor para eles mesmos e entregar a outra como se fosse o valor completo. Ananias e Safira fingiram dar todo o dinheiro à igreja. É muito triste quando a hipocrisia e o engano se instalam no coração do homem. Mais trágico ainda quando essa realidade acontece no seio da família cristã. Devemos estar vigilantes. O diabo age para desfazer a unidade do Espírito na vida da família. É trágico mesmo, meu amado irmão. Com toda a lição, no ponto 1, ele diz o seguinte: provavelmente eles não eram convertidos. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Mesmo para aqueles que se converteram a Cristo, que tiveram a sua vida transformada, foram regenerados pelo poder de Deus, também estamos todos nós sujeitos a que, em algum momento,
o diabo vem nos tentar para entrar na mesma situação. Ou você não precisa ser essa situação de vender uma propriedade ou de qualquer outra coisa, chegou na igreja, disse alguma coisa diferente em relação à parte financeira, qualquer parte da nossa vida. Então a gente tem que sempre vigiar, para que o diabo não entre na nossa vida de alguma forma e aconteça o que aconteceu com a vida dessa família, que se uniram para mentir aos apóstolos. Mas eles não entenderam, como não vão ver no contexto da lição, que eles não estavam mentindo aos apóstolos, mas estavam mentindo ao próprio Deus. Quando a mentira e o engano enchem os corações, cheio do Espírito Santo, incisivo, ou seja, forte, naquilo que estava falando, e com autoridade espiritual, o apóstolo Pedro disse a Ananias: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e tiveste parte do preço da herdade? Guardando não ficava para ti, e vendido não estava em teu poder, porque formaste esse desígnio no teu coração, não mentiste ao homem, mas a Deus. O apóstolo Pedro também tratou com a esposa de Ananias, sem ela saber que o esposo havia caído morto na presença de todos. Por que é que entre vós vos concertaste para tentar o Espírito do Senhor? Portanto, vemos que a mentira e o engano dominaram o coração do casal, para tentar ludibriar a igreja e, consequentemente, a liderança apostólica. Ao tentar enganar a liderança local da igreja, da primeira igreja, na verdade, eles mentiram contra o Espírito Santo, voltando diretamente contra Deus. Então, meu amado irmão, veja o que acontece. Vai ser tocado mais adiante nos outros pontos. O problema de Ananias e Safira não foi ter dado menos do valor do que de vender a propriedade. Pedro diz claramente aqui para eles: vendendo era seu, ficando para vocês era seu. Eles podiam vender, ficar com dinheiro e não dar. Barnabé fez, mas também a Bíblia não diz que outros fizeram. Então eles podiam vender aquela propriedade, ficar para eles e ok. Mas eles venderam e combinaram entre si: vendemos por X e vamos depositar para o preço, dizendo que esse é o valor que a gente vendeu. E aí houve a mentira. Segunda coisa muito importante para ver nesse ponto: aqui se manifestou um dom espiritual na vida de Pedro, palavra do conhecimento. Se você não entendeu, nunca entendeu o que é a palavra do conhecimento como um dom espiritual, aqui está esse dom espiritual. Deus fez ele saber o que aqueles homens fizeram. Alguém pode ler o texto e pensar assim: Ananias ou Safira contou para um amigo, contou para um familiar, o familiar foi lá, a pessoa foi lá, contou a Pedro, Pedro sabia, quando chegou, Pedro então falou aquilo, já sabia. Não, aqui foi o Espírito Santo que revelou a Pedro o que tinha acontecido. E aí Pedro disse as palavras também direcionadas por Deus. Quem matou aquelas pessoas? Foi Pedro? Não, Pedro não tinha poder para matar ninguém. Pedro, como pecador, também era um homem digno de morte, mas o Senhor o salvou e ele sabia disso. Aquelas pessoas, porque eles mentiram a Deus. E é interessante aqui, não tem nada a ver com o assunto da lição, mas só para alguém que acredita que pensa que a Trindade não existe, não é verdadeira, que é uma doutrina do homem, mas você for ler isso aqui, no versículo 3, Pedro diz assim: encheu Satanás do teu coração para mentiste ao Espírito Santo. Ponto. Ele continua, versículo 4, não mentiste aos homens, mas a Deus. Se ele falou que mentiu ao Espírito Santo, está mentindo a Deus, o Espírito Santo também é Deus, faz parte da Trindade. Aqui é apenas um adendo, não tem a ver diretamente com o assunto da lição. Vamos para o ponto 2, o problema da mentira dentro da família. O que a mentira vai trazer para dentro da família? Mentira produzida dentro da família. Ananias e Safira imaginaram que poderiam tirar proveito do desconhecimento das pessoas da igreja sobre a artimanha de esconder a verdade sobre a venda da propriedade, mentindo com o objetivo de chamar a atenção para si mesmos. Isto fala a respeito das pessoas que se dizem cristãs, mas mantêm velhos hábitos da vida mundana. O Espírito Santo se entristece quando dentro da família, esposo, esposa, filhos e filhas ou outros membros fazem da mentira um estilo de vida. Por isso o apóstolo Paulo exorta a não mentir uns aos outros. Veja bem, meu amado irmão, mentira produzida dentro da família. Aqui, no caso específico,
eles queriam aproveitar um possível desconhecimento, e era realmente. Se o Espírito Santo não revela a Pedro, se o Espírito Santo não diz a Pedro aquilo que aconteceu, eles simplesmente teriam enganado os apóstolos, enganado a igreja. Só que a gente tem que entender o seguinte: eu posso enganar o pastor, posso enganar o presbítero, posso enganar o diácono, posso enganar outro nome qualquer que tenha a liderança da igreja. A única pessoa que eu não consigo enganar é Deus. E foi isso que aconteceu com Ananias e Safira. Eles tentaram enganar a Deus, e Deus nunca enganaram. Se não fosse descoberta aqui essa fraude deles, esse conluio deles, se passasse tudo batido, não acontecesse nada, um dia os dois iam chegar diante do Deus Todo-Poderoso para prestar contas, que nós cremos será no juízo do trono branco. E nesse juízo do trono branco, todos vão comparecer diante do Senhor e vão dar conta daquilo que fizeram. Então, não tem como fugir diante de Deus. Um dia você vai prestar conta a Ele de tudo que você fez. Então, olha para uma coisa interessante. Isso fala a respeito de pessoas que se dizem cristãs, mas mantêm velhos hábitos. Não precisa ser para filho, mãe, esposa, ele fala aqui. A mentira como um estilo de vida. Mentem em todo sentido. Pastor, aquela mentirinha pequena. Eu não posso ir em tal lugar porque eu tenho que fazer não sei o quê. Na verdade, você não quer ir àquele lugar, você não quer deixar a pessoa triste em dizer a ela que você não está querendo ir fazer. E inventa qualquer coisa. Isso é mentira, meu amado irmão. E todos nós estamos sujeitos a isso. Outras coisas que a gente precisa ter muito cuidado. É o que a lição traz para nós de ensinamento neste dia. Quem faz uso da mentira está dominado pelo poder da carne. Em Gálatas, o apóstolo Paulo descreve que a carne cobiça contra o espírito e este se opõe à carne para que não façamos o que ela quer. Ou seja, se espera dos cristãos que crucifiquem a sua carne com as suas respectivas paixões, isto é, vícios, alma, e assim devemos viver dominados pelo Espírito. O crente deve ser dominado pelo Espírito. Toda e qualquer mentira, por mais ingênua que possa parecer, tem sua fonte no diabo, que é seu pai. E ela domina o crente. Se ela domina o crente, significa que este não está mais no Espírito, mas na carne. Vamos ver aqui o texto emblemático de capítulo 5 de Atos. Ele cita 3 versículos, 17, 24 e 25. Porque a carne cobiça contra o Espírito e o Espírito contra a carne. E este opõe-se um ao outro para que não façais o que quereis. 24 e 25. Os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em Espírito, andemos também em Espírito. Gálatas vai falar, Paulo vai falar aos Gálatas sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. Então, o crente ele tem que ter essas duas coisas na sua vida. Ele tem que fugir das obras da carne. Fugir mesmo, pastor. Mas como fugir, pastor? Lógico, lá fala gozo, paz, longanimidade, bondade, domínio próprio. Essa parte boa. Mas a parte ruim das obras da carne. É mentira, inveja, contenda. Vai lá, você vai ler. Tudo aquilo que é ruim, você tem que se afastar. Paulo chega a falar, se não me engano, na carta aos Colossenses, se eu não estou errado, pensar nas coisas que são do alto e não das que são da terra. O nosso pensamento, a nossa mente tem que ter voltado para as coisas espirituais. Pastor, mas isso é difícil. É difícil quando você não lê Bíblia, é difícil quando você não ora, é difícil quando você, por qualquer motivo, deixa de ir ao culto, porque lá no culto em que a igreja se reúne, Deus fala através do dirigente, Deus fala através do pregador, Deus fala através do irmão que tem oportunidade, Deus fala através daquele que vai cantar um hino, Deus fala através daquele que dá um testemunho. Então o crente tem que colocar coisas boas na sua mente, coisas saudáveis, espirituais, para que o diabo não venha e o engane com essas coisas aqui. O que aconteceu? Eles foram dominados pela obra da carne e não manifestaram na sua vida o fruto do Espírito. E aí entraram nesta situação que culminou com a morte de ambos, por causa de uma mentira.
Quando, voltamos a dizer no ponto anterior, que ele diz, a lição está dizendo nela toda, não é o fato deles terem ficado com uma parte. O que eles podiam fazer, pastor? Podiam vender a propriedade e dar todas as pedras pós. Glória a Deus. Podiam vender a propriedade, chegar para o apóstolo Pedro, nós vendemos a propriedade por 1 milhão, mas a gente está com uma necessidade aqui, a gente vai dar 500 mil para a obra e vai ficar 500 mil. Ok, não tinha problema nenhum. Olha, apóstolo Pedro, nós vendemos uma propriedade igual o Barnabé vendeu, só que infelizmente a gente precisa de dinheiro para uma outra finalidade, talvez numa outra oportunidade a gente possa ofertar, enfim. Ok. Deus não ia fulminar ele, não ia matar eles, porque eles venderam uma propriedade que era deles, que Deus deu a eles. Eles foram fulminados, aconteceu tudo aquilo com eles. Esse problema é sério, porque eles mentiram. E não mentiram a um homem, mentiram a Deus. Vamos para o último tópico, o terceiro tópico, protegendo a família da mentira e da hipocrisia. Cuidando contra os defeitos morais do lar. Quando se permite certos defeitos morais, como a prática da mentira, do fingimento e da hipocrisia dentro de um lar, essa família está fadada a fracasso. Semelhantemente, o que aconteceu com Ananias e Safira no Antigo Testamento, lemos a história de uma família israelita cujo chefe era Cã. Dominado pela cobiça e pela hipocrisia, ele furtou certos objetos da cidade de Jericó, considerado amaldiçoados, e por isso Israel não deveria tomar como despojo. Esse pecado de desobediência trouxe maldição para todo o povo. A ira do Senhor se acendeu contra Cã e toda a sua família. Então vamos falar sobre o episódio de Acã. Às vezes, certas pessoas na Bíblia, os irmãos, não leem muito, não sabem muita história. Israel saiu do deserto, Moisés morreu, Josué o sucedeu, atravessaram o Jordão, primeira cidade que eles tinham que batalhar era Jericó. Não me perguntem por quê, porque em outras situações foi diferente, mas Deus deu a seguinte ordem para eles: vocês vão destruir a cidade e não vão pegar nada, tudo que está aí é amaldiçoado, não vai pegar despojo. Quando as pessoas venciam a batalha, os exércitos, eles pegavam coisas, pegavam e ficavam. Às vezes alguns ofereciam até para o tabernáculo, para Deus, e outros podiam ficar para si. Aquela não, nada, era destruir tudo e acabou. E acabou a batalha, vamos embora para casa. Acã, sem que ninguém soubesse, pegou algumas coisas, levou e escondeu dentro da sua tenda. E aí, se ele escondeu dentro da sua tenda, a sua família também soube daquilo. Josué ficou tranquilo, não sabia de nada. Eles foram para a segunda cidade para lutar. Eles saíram de Jericó, fizeram o acampamento e foram para outra cidade lutar. Quando foram contra outra cidade, veio então e mandaram poucas pessoas, não foi o exército todo, porque é uma cidade pequena, muito menor que Jericó, e perderam a batalha. Josué rasgou suas vestes, orou, e Deus falou assim: não, o problema não, você pecou, o povo pecou. E atiraram sortes, que era assim que fazia naquele tempo, até chegar a Acã. Perguntaram a Acã o que ele tinha feito. Acã confessou, e aí ele acabou morrendo. Ele e toda a sua família. E aí Israel foi depois e venceu a batalha e derrotou aquele povo que ele tinha perdido a primeira batalha por causa do pecado. Acã quase conseguiu fazer um estrago dentro de Israel. A princípio ele enganou a liderança. Josué não sabia. O restante do povo de Israel não sabia. Os sacerdotes não sabiam. Mas por causa da consequência que teve para todo o povo, Deus revelou e mostrou para Josué o que tinha acontecido, e ele pagou o preço. Deus sabe todas as coisas. Eu falei no ponto anterior, não adianta enganar o pastor, não adianta enganar a liderança da igreja. E aqui nós estamos falando espiritualmente. E se vamos falar para o seio da família, não adianta o marido enganar a mulher enganar o marido, o pai enganar o filho enganar o pai, o irmão enganar o irmão. Deus sabe todas as coisas, meu irmão. E todos nós vamos comparecer diante de Deus para dar conta daquilo que nós fizemos. E cada um individualmente, para com Deus. Ponto 2. Precisamos agir contra a hipocrisia e a mentira. Ninguém está livre de se achar dominado pelas mesmas hipocrisias e mentiras que se acharam no casal Ananias e Safira. Por isso a Bíblia nos ensina que não podemos trocar a verdade de Deus pela mentira, como fazem as pessoas dominadas pelo pecado. Romanos 1:25. Ao servo de Deus cabe fazer um autoexame diante dele contra a hipocrisia. Mateus 7, 3 a 5. Vamos ler aqui Mateus 7, versículo 3, versículo 5
para que você aprenda, né? A gente sempre fala, isso aqui é um estudo bíblico, temos uma revista, temos um autor que escreveu, mas o estudo é bíblico. Versículo 3 diz, porque os fariseus e todos os judeus, conservando a tradição do Senhor, não comem sem lavar a mão às vezes. E o 5, depois perguntaram aos fariseus, por que não... desculpa, meu irmão, eu peço perdão, eu abri rapidamente aqui, pensei que eu estava em Mateus, mas eu estava em Marcos, perdão, vamos de novo aqui. Versículo 3, e por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? 5, hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então cuidarás de tirar o argueiro do olho do teu irmão. Muito cuidado, porque às vezes eu acho o defeito em alguém, mas eu também tenho um defeito que me impede ou ver mal aquilo que eu estou enxergando na vida do outro. Então eu tenho que primeiro corrigir o meu defeito e depois, com misericórdia, graça, empatia, também tentar ajudar o meu irmão que está fazendo algo errado. Esses dois vícios são obras carnais que podem dilacerar uma família. Sim, a consequência direta da mentira é a hipocrisia. Parece que são a mesma coisa. O que é o hipócrita? Aquele que finge, é fingimento, meu amado irmão. Finge que não sabia. Os dois mentiram, e os dois foram hipócritas, mas eu diria que talvez se você olhasse mais a hipocrisia, embora ela não soubesse, foi de Safira. Porque Ananias chegou e apresentou, e Pedro já confrontou ele diretamente. E aí ele acabou morrendo. Quando Safira chegou, ele perguntou, foi, portanto, ela demonstrou hipocrisia, fingimento, foi, além da mentira. Então uma coisa leva a outra, a mentira vai levar à hipocrisia, porque às vezes você mente, você tem que esconder a mentira, e aí a coisa vai avolumando, você finge uma situação para esconder a tua mentira, e aí causa um seríssimo problema. Precisamos agir contra a mentira e a hipocrisia. Como é que agimos? Volto a dizer para você, o crente tem que viver em oração, o crente tem que viver lendo a Bíblia. Por que nós estamos estudando, vou dizer até do trimestre inteiro, por que nós estamos estudando alguma coisa errada que Abraão fez, Sarai, primeira lição. Alguma coisa errada que Isaac e Rebeca fizeram. Alguma coisa errada que Jacó fez. Alguma coisa errada que Raquel e Mica fizeram. E assim por diante, até chegar na lição de hoje. É para chegar e malhar esses homens e mulheres, dizer que eles eram errados, que eram pecadores, que eles faziam coisas erradas. Não. Eles tiveram, alguns deles, né? Mica, por exemplo, não teve muita coisa positiva, mas os outros tiveram coisas positivíssimas na sua vida, mas naquele momento erraram. É para eu olhar o erro deles e não fazer igual. Eu estou estudando Ananias e Safira, para que eu jamais, ninguém está livre, eu não estou livre disso. Amanhã eu posso agir com mentira e com hipocrisia. Mas eu nunca vou poder dizer a Deus que eu não tinha aprendido uma lição da escola dominical sobre Ananias e Safira, todo esse ensinamento, que eu não deva agir assim. Porque aqui está a palavra de Deus sendo estudada. Não deixe o inimigo agir na família. O versículo 3 diz, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? É indiscutível que Satanás age ativamente na terra, especialmente contra as famílias da Igreja de Cristo. Ele trabalha contra essa importante instituição, investindo contra seus membros. Felizmente, como Ananias, há muitos que permitem a Satanás encher seus corações para desestabilizar a família. Por isso, cabe-nos estar em oração e vigilância. Então, podemos fazer o que a Bíblia diz. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Não deixe o inimigo agir em sua família. Busque a presença do Senhor. Satanás, ele vai sempre tentar contra o povo de Deus, especialmente contra a família. Porque às vezes ele não consegue atingir uma pessoa, mas através da família, diretamente aquela pessoa, mas através da família acaba atingindo. Eu sempre digo na igreja, meu amado irmão, você pode achar que eu estou certo, eu estou errado, é uma questão sua. Satanás não está preocupado com as pessoas que estão lá fora já fazendo a sua vontade, é que eles já estão fazendo a sua vontade. Ele só está alimentando mais para que ela nunca deixe de querer fazer aquilo. Estão se drogando, prostituindo, bebendo, fumando, mentindo. Mas ele está preocupado conosco, que somos gemidos, lavando São Cordeiro, para nos tentar, para que nós pecamos, e às vezes até cega o nosso entendimento para a gente pecar e continuar achando que está certo. Mas o Espírito Santo vai falar conosco, e a gente tem que corrigir a nossa vida.
Ah, pastor, o que eu tenho que fazer? Então você tem que preventivamente se preparar para esse ataque do inimigo. Se alguém for hoje tentar invadir o Brasil, certamente o presidente Lula, os outros lideranças, vão tentar organizar tudo para que o Brasil se defenda de um ataque do inimigo, de qualquer lado que venha. Nós estamos falando de uma guerra mesmo. Você também tem que se preparar. Às vezes o ataque pode vir de surpresa, você pega de surpresa e aí você já complicou, às vezes não tem como reagir. Espiritualmente você tem que estar sempre preparado. Oração, leitura da palavra, jejum, tudo que você puder, todas as armas disponíveis que a Bíblia te dá para que quando o inimigo vier atacar, faça como Jesus fez. O inimigo deu uma palavra numa tentação lá de Mateus e Lucas, né, onde está relatado que Satanás veio, Mateus 4, Lucas 4, Senhor, a palavra diz isso, não é assim não. E assim, não, Jesus sempre respondeu com a palavra e venceu a Satanás, ele dá a mesma condição de nós vencermos pela misericórdia do Senhor. Vamos à conclusão. Como aconteceu com Ananias e Safira, que foram punidos pelo Senhor com morte instantânea, membros da família que praticam a mentira podem experimentar consequência gravíssima por causa dessa prática. A Bíblia diz que a igreja é a coluna e a firmeza da verdade. Portanto, ainda que num primeiro momento possa parecer difícil, o caminho da verdade sempre é o melhor. Essa última palavra dele é muito interessante. Às vezes, meu amado irmão, acontecem circunstâncias na nossa vida que você fala, se eu falar a verdade, vai dar um problema sério. E às vezes o problema sério não é nem na minha vida, é na vida de outras pessoas. E aí você é tentado a entrar pelo caminho as pessoas chamam de meia-verdade, outra coisa mais. Mas não existe meia mentira e meia verdade, existe mentira e verdade. A princípio será ruim, mas é necessário falar sempre a verdade, porque a consequência depois pode ser pior. Pastor, será que Deus hoje vai fulminar a pessoa na hora? Acredito que não. Isso é uma crença minha, não estou falando que é doutrina bíblica. Agora, se a pessoa persistir na mentira, não pedir perdão, não se arrepender, não voltar para o Senhor, vai ser pior, porque depois vai perder a sua salvação e a vida eterna, além do prejuízo na hora. Talvez uma mentira de um marido vai prejudicar a esposa, a mentira da esposa vai prejudicar o marido, a mentira de um pai vai prejudicar o filho, a mentira do filho vai prejudicar o pai, a mentira do irmão vai prejudicar o irmão, e assim por diante. A mentira do irmão em Cristo vai prejudicar outro irmão em Cristo. A mentira de um irmão em Cristo pode prejudicar toda a igreja, como o caso de Acã, lá atrás, que prejudicou todo Israel. Então, muito cuidado com isso. É para isso que estamos aprendendo a lição de hoje, para não repetirmos os erros que essas pessoas cometeram. Deus possa abençoar a todos em nome de Jesus. Se o Senhor assim nos permitir, semana que vem estaremos ministrando mais uma aula, criando filhos saudáveis. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.